Olá, estamos aqui em mais um episódio de A Caneta Delas e hoje com uma convidada muito especial, Marilei Cardoso. Marilei é profissional com 28 anos de experiência na área de saúde em Foz do Iguaçu, psicóloga clínica, especializada em saúde da mulher há 12 anos, atua há 14 anos na área de amamentação e suporte especializado à gestante. Atualmente é presidente da Associação de Enfermagem, representante do Conselho Regional de Psicologia do Paraná e membro do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Fundadora da Associação de Mulheres Empreendedora e empresária internacional. Que baita currículo, hein, Marilei? Conta pra gente um pouco da sua experiência profissional. Thaís, é um prazer estar aqui com você, é uma honra, na verdade, estar participando da Caneta é Delas, né? Porque é uma coisa bem forte, a mulher não só está ocupando cadeiras, né? Mas realmente ter representatividade, ter voz. Isso é importante, a gente precisa ter voz, não só estar lá naquela cadeira. E você colocou ali representante do CRP no Paraná. Eu sou Relações Públicas do CRP do Paraná, da subsede em Foz do Iguaçu. Tá? Vai ficar constar aí, senão vai ficar muito grande o cargo. Entendi. Ok. E é um prazer. Muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigado por vir. Você gostaria que você fez uma pergunta para mim? Para você me contar mais sobre a sua experiência profissional e me contar também se você é de Foz do Iguaçu, quanto tempo você está aqui, conta a sua história pra gente. Eu nasci na cidade de Pato Branco. E eu vim para cá apenas com 3 meses de idade. Estou quase há 50 anos aqui em Foz do Iguaçu, minha vida toda. Então, pois é, eu não sei porque mamãe me teve em Pato Branco. Por que não me trouxe, não nasceu aqui, não veio para cá, gestante, já tinha nascido. Só eu falo para ela, mãe da minha irmã já nasceu aqui. Daí eu falo, Rosilei, vamos trocar de lugar. Eu quero esse nascimento para mim, porque eu amo Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade que recebeu a minha família, é uma cidade que ajuda a gente, já passou todos os perrengues aqui, né? E a gente está prosperando dentro de Foz do Iguaçu. São 50 anos vendo essa cidade que está se tornando uma potência, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. E a gente viu ela crescer desde lá do começo até agora, e vendo o boom que ela está dando pós-pandemia. Eu estou muito feliz, sou apaixonada. Você me perguntou um pouquinho do meu passado. Eu vim de origem muito humilde, Thaís, né? Minha família era muito pobre aqui, a gente morava ali perto da favela da Mosca, quem conhece ali sabe onde que é. Eu cresci ali, com 12 anos, minha mãe e meu pai se separaram, então eu sei o que é ter pais divorciados, é horrível para uma criança. Eu fiquei com o papai, mamãe foi embora, foi trabalhar junto com uma tia minha. Eu fiquei com o papai e minha irmã ficou com a minha avó. Isso eu tinha 12 anos de idade. E eu me lembro que quando eu estava chegando em casa, com meu boletim na mão, e eu sou autista, nível 1, né, nível leve, tipo 1, e sou dislexa. Então, para mim, ler é bem complicado, é difícil. Então, eu tenho que ficar lendo. E como eu leio bastante para me superar a mim mesma, eu acabo me ajudando muito a melhorar na minha leitura. Então, só que quando eu comecei na primeira série, eu lembro que foi numa escola aqui pública de Foz do Iguaçu, municipal, a professora falou que eu era burra e que eu nunca ia aprender a ler e escrever na primeira série. E eu reprovei. Eu fui a única da turma a reprovar, Thaís. Todo mundo passou para a segunda série e eu permaneci no outro ano na primeira série. Então, no período das férias, eu decidi que eu não ia ficar para trás. Sim. E que eu ia mostrar que eu não era desse jeito. E eu, sozinha, com os livros, com a escola, eu me lembro que eu peguei uma massinha e eu comecei a fazer as letras com a massinha. E eu comecei a estudar a letra A, porque não era difícil para mim escrever, porque ela virava, elas giram. Na dislexia, as letras giram. Então, eu não conseguia montar, escrever, eu escrevi errado, eu não entendia, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E com a massinha, eu mesma, com 7 anos, criei uma técnica para aprender a ler e escrever para mim. Mas na época, Marilei, você sabia que tinha? Não, na época não. Hoje, psicóloga, formada, Entendi. que fui entender o que é dislexia, fui entender o que é um autismo nível leve, porque eu não era social, eu não me socializava com os outros, eu era isolada, fechada, eu não olhava
olhava nos olhos. Hoje eu aprendi a olhar nos olhos. A faculdade de psicologia abriu horizontes para mim e portas. Eu aprendi a olhar as pessoas nos olhos, porque as pessoas não confiam em quem não olha nos olhos, né? Então, eu aprendi que é necessário isso. Eu não gosto de contato físico. Então, as pessoas gostam. Então, eu abraço, porque é a necessidade das pessoas, não minha. Então, assim, eu me supero todos os dias, eu me supero. Entendo. E daí... Quando criança, Isso, daí, sem saber, tinha uma dificuldade. sem saber, com essa dificuldade, eu me superei. E quando eu voltei para a escola, repetindo a primeira série, aquela professora não era mais a minha professora, era uma professora nova, eu era toda a minha turma na segunda série, eu na primeira, eu já sabia, conhecia as letras, já sabia unir as letras durante as férias. Eu aprendi a unir as letras, fazer o beabá, né? E beabé, e foi lá, BE, né? E aprendi a montar tudo que tinha que montar, a entender. Com as massinhas. Com as massinhas, daí com as massinhas eu consegui fazer isso. E daí eu aprendi a juntar as letras, já conhecia os números, e eu fui a melhor aluna da turma. Olha só que história de inspiração. Eu fui a melhor aluna da turma, eu ajudava a professora a ensinar as outras crianças com dificuldade. Eu aqui tinha aquela época de recompensa com estrelinhas, não sei se você teve a época das estrelinhas. Sim. Uma estrelinha no caderno, duas. Eu ganhava 5 estrelinhas. Então, assim, para mim foi incrível. Eu falei, nunca mais ia reprovar. E nunca mais reprovei. Eu não sei o que é reprovação. E por que você decidiu ir para psicologia? O que aconteceu? Quando a minha mãe foi embora, eu fiquei com meu pai, mas meu pai, ele era doente, ele é muito doente. E ele não conseguia cuidar dele mesmo. Então, ele não cuidava dele, imagina de mim, uma menina de 12 anos na adolescência. Você é filha única, Marilei? Era só Tinha você? Minha irmã mais nova, que ficou com a minha avó. Então, eu tive que morar na rua. Eu morei na casa dos vizinhos, eu tinha que pedir para as pessoas me deixar dormir na casa, a troco de eu limpar a casa, de eu fazer da comida e da cama para me dormir, porque meu pai não tinha condições nenhuma. E eu cresci sozinha, Thaís. Eu sei o que é dificuldade, eu sei que não é. Eu tinha alguns amigos assim, mas é aqueles amigos de momento, né? Amigos de verdade. Então, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é dormir na rua. E eu sei que tem condições de melhorar. Então, eu só ajudo. Hoje, Marilei, você mudaria alguma coisa? Eu não mudaria nada da minha história. Eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com o que tentaram fazer comigo. E eu construo pontes, eu crio castelos, de forma alguma muralhas, nunca. Tudo o que aconteceu comigo me ajudou hoje a ser essa pessoa que eu sou. Então, glória a Deus por isso. E daí, quando a minha mãe foi embora, que eu fiquei nesse caos aí, eu pensava, o que eu vou ser da minha vida? Eu pensei em ser médica de começo, de início, porque depois de um certo tempo, toda a sua dificuldade, todo o sofrimento, eu acabei meu pai e minha mãe se tornaram evangélicos, eles conheceram Jesus, meu pai hoje é pastor, minha mãe é pastora, cuido de igreja, totalmente diferente, não tem nada a ver com aqueles meus pais da infância. E eu fiquei assim, logo eu me casei muito jovem, muito cedo. Eu conheci meu marido, eu tinha 13 anos. Com 16 anos eu me casei. E eu tive um casamento que eu digo muito feliz. Mas por causa de coisas que eu havia passado lá na infância, eu fui abusada lá para trás ainda, sofri abuso. Eu não podia ter filhos. E daí eu pedi para Deus, se Deus me desse um filho, eu ia permitir que eu ia fazer ele ser criado dentro das obras do Senhor, para ser um salvador de vidas. Então eu tive um relacionamento muito bom com Deus. E ressignifiquei o meu passado. E daí eu trabalhava e entrei na enfermagem, porque eu não podia fazer medicina. Então eu entrei na enfermagem e passei em primeiro lugar no concurso público de Foz do Iguaçu. Parabéns. Não fiquei em primeiro, porque passei para quarto lugar, porque eu não tinha o currículo que algumas pessoas tinham. Eu tinha o estudo, tudo, mas não tinha a experiência. Aí fiquei em quarto. Faz 28 anos isso. E entrei no serviço público, trabalhei em todos os postos de saúde aqui de Foz do Iguaçu, e eu via muitos colegas meus da enfermagem sofrendo, porque não se cuidavam, sabe? As pessoas, as mulheres, elas têm a mania de ser muito fortes, querer ser forte em todas as áreas, e elas, se chamam elas vão para o embate. E a gente deve escolher bem as lutas que a gente vai lutar. Não precisa lutar em todas, Thaís. Você não precisa ser forte em todos os lugares. Você pode escolher, falando, nessa aqui eu vou ir, essa aqui vale a pena. Aquela que não vale a pena, você escolhe. Hoje, com muita sabedoria, eu faço isso, sabe? E daí eu pensei comigo, vejo meus amigos sofrendo, vejo mulheres sofrendo, via mulheres passando por dificuldades que não podia ser diferente. Aí eu decidi fazer medicina, entrei na faculdade de medicina, e eu lembro que quando eu estava no primeiro ano, já 9 meses fazendo medicina, o professor chegou para mim e falou assim, a maioria das pessoas
poderiam não estar passando porque elas estão passando aqui dentro do hospital. Se antes, porque tem um início, tudo tem um começo. Se elas tivessem procurado ajuda antes de se tornar doença. Porque quando a boca cala, o corpo fala. Nós estamos tratando as causas e não o início, o sintoma e não o começo. Então, quando tem uma doença no corpo, é porque algo que não foi tratado o dia que aconteceu lá atrás está gritando aqui agora. E a gente pode trabalhar lá atrás, antes de se agravar, antes de ir para o crônico, antes de ir para a UTI, antes de ir para o centro cirúrgico. Aí eu pensei, sabe por que eu estou fazendo medicina se eu posso? Aí eu decidi, larguei a medicina e fui para a psicologia. Dentro da psicologia eu descobri que eu era autista, porque eu não consigo ver assim muito... É muito preto no branco pra mim, é muito... Eu não consigo... Marilei, eu não ia comentar, mas já que você comentou, eu também sou autista, tipo 1. Então, quando você falou, eu tava... E as pessoas têm vergonha disso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Não sou julgada pelo meu diagnóstico. Meu diagnóstico não me define. Define as ações que eu tomo. Então, assim, eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não... Porque se a pessoa conta uma piada, ela tem que me explicar a piada, porque eu não entendo direito. Aí eu fico séria, a pessoa fica sem graça. Se a pessoa fala pra mim, ó, eu vou chegar aí meio-dia, brincando, eu levo a pé da letra. Então a pessoa tem que me explicar algumas coisas. Eu entendo, assim, total. Não é que eu tenho vergonha, é que, assim, nós temos um perfil... Você, com a psicologia, somos mais fechados, né, com a nossa intimidade. Então eu evito falar. Mas eu entendo super o que você tá falando. Quando eu fui pra psicologia, que eu não fui pra psicologia pra me entender, eu fui para ajudar as outras pessoas, porque eu sempre queria ajudar as outras pessoas. Mas quando eu fui para psicologia, eu me entendi, falei, poxa, mas isso eu sou. Aí eu tinha um professor, Paulo, se ele estiver ouvindo esse podcast, é um professor incrível. Ele era da comportamental e... Aqui em Foz. Aqui de Foz, na faculdade Anglo-Americano, me formei. Eu tive professores incríveis, a Mônica, a Lisbeth. Lisbeth foi minha terapeuta. A Lisbeth, eu amo ela, sabe, eles me ajudaram a me entender, me compreender. Não sei se você chegou a conhecer o Thiago. Thiago, sim. O Thiago é meu terapeuta atualmente. Estudei com o Thiago. Sou da época do Thiago. Ele era meu colega de faculdade. 9 anos eu atendo com o Thiago. Então, aí eles são ótimos. Tá com uma equipe maravilhosa. A Lisbeth, eu sou suspeita, maravilhosa. Sabe? Quando ela saiu da faculdade, no último ano meu da faculdade ela se aposentou. Eu fiz uma despedida para ela e falei, amiga, você é incrível, nós não podemos deixar você para lá. Todo esse conhecimento que você tem ser compartilhado com todos a psicologia para a nova geração que está vindo. Um abraço para vocês. Aí, peguei e me entendi. O Paulo falou, Mari, você tem todos os traços do autismo. Ou seja, alguém te falou isso? Eu não sabia. Na faculdade, que eu fazendo os testes, porque você tem que fazer o teste em você mesmo, que eu fechei os diagnósticos. Eu falei, daí eu fui para o neurologista, para o psiquiatra e para o neuropsicólogo, fiz os testes e tudo. Diagnóstico fechado, autista nível 1, não comento isso, não uso isso para nada. Eu concurso, testes, vida, eu vou tudo na cara e coragem. E sou indígena também. Olha que pacote. Eu sou um pacotinho, assim, de misto. Minha avó paterna é tribo Caigangue, do Rio Grande do Sul, então meu pai, ela casou com um branco, meu pai é. Então, assim, um autista, um índio, não uso a minha cota de índio para nada. Índia, autista, com dislexia. Tudo para dar errado, tudo. Eu decidi dar certo. E as nossas construções, o que nós somos, o que nós fazemos, é o que você decide hoje. Eu decido dar certo hoje, vencer o dia de hoje, vencer a mim mesma. A minha guerra nunca vai ser contra a Thaís, a minha guerra nunca vai ser contra os outros, é contra eu mesma, né? Isso. E aí, meu passado é esse. Daí, me formei psicóloga, estou aí há 13 anos formada, trabalho na saúde pública há 28 anos, com o aleitamento materno como consultora, que eu amo, Thaís, eu amo. Porque é uma coisa assim, é preto no branco a costurinha e a amamentação. Você faz certo, pronto, resolveu a situação. Eu vi assim que você tem um nicho específico, né? Você tem ali uma questão de psicologia voltada à gestante. Isso eu achei incrível, assim, eu não conhecia, Marilei, realmente. E quando você me mandou seu currículo, eu falei, nossa, que interessante. E assim, não só o seu currículo, interessante te conhecer também. Como eu comentei com você, eu não te conhecia, né? Tinha visto uma coisa ou outra nas redes sociais. Que mulher, que história de superação. Isso, só quem vê a gente nas redes sociais não sabe toda a história. E tem muita gente que julga a gente pela imagem,
porque não conhecer a nossa história. Então, nunca julgue uma pessoa pelo que você acha dela, porque ela é metida, porque ela não me cumprimentou, porque elas não sabem as guerras que aquela pessoa está passando, que ela já passou. Então, assim, às vezes a rede social nessa parte é um pouquinho injusta, porque só conhece o que os outros falam sobre nós, mas não param para nos ouvir. Porque eu achei muito interessante, Thaís, você colocar a caneta é delas, porque é uma oportunidade da mulher contar um pouquinho da história delas, as pessoas conhecerem elas. Me perguntaram, mas você está excluindo os homens, né? Por que você está fazendo? Não, eu não estou excluindo os homens, eu estou dando oportunidade para as mulheres. Eu não conheço, assim, eu sei que tem alguns podcasts que, né, voltados às mulheres, mas aqui eu quero conhecer todas. Quero cabeleireira, psicóloga, engenheira, esteticista, personal. Eu quero conhecer as mulheres de Foz do Iguaçu. Então, é para dar oportunidade e voz para vocês. E eu quero conhecer vocês, né? Hoje eu tô te conhecendo, Marilei. Amanhã, quem sabe, a gente se encontra, toma um café. Eu conheço alguém que está precisando do seu trabalho, sabe? Isso é interessante. É uma oportunidade de conexão, de network, que é muito vasto. Não é só conhecer a minha história, mas abrir portas também. Então, na verdade, você abriu uma oportunidade das mulheres se conectarem e subirem, e alavancar. É importante, precisa disso. Eu sei que você tem umas perguntas para fazer, eu estou falando bastante. Não, aqui você fica à vontade. As perguntas é o apoio. Eu quero conhecer você. Mas se você quiser, eu vou aqui também. Vamos lá. Ó. Você tem quase 30 anos de atuação na saúde. O que mais mudou, o que ainda precisa mudar no cuidado com a saúde da mulher neste tempo? Melhorou muito a saúde da mulher nesses 28 anos, quase 30 anos de carreira, né? Melhorou muito, tem muitas políticas públicas, a mulher tá dando mais lugar para a mulher, tá verificando e melhorando a qualidade dos atendimentos da mulher. Mas tem coisas ainda para melhorar. Ouvir a mulher como um ser integral. Não é só arrumar a tomografia da mulher, não é só o exame da mama da mulher, não é só fazer o preventivo da mulher, não é só arrumar as vacinas da mulher, é ouvir a mulher. Às vezes a mulher está sendo vista só como corpo, né? Só a parte física, mas é a parte emocional. Como é que está a parte emocional dessa mulher? Quem está ouvindo essa mulher? A mulher precisa ser ouvida. A mulher, como todos os seres, são pessoas integrais. Não dá para cuidar só a parte física. Aquilo que eu te falei quando eu estava na faculdade. O professor falou para mim o quê? Se as pessoas fossem ouvidas e tratassem antes do adoecimento, diminuiria muito os gastos financeiros com o tratamento da doença. Ou seja, o psicológico está totalmente ligado ao corpo físico. Com certeza, a saúde é integral. O psicológico, a doença é uma forma do corpo, do subconsciente dizer que tem algo errado. Tudo acontece quando algo acontece. Marilei, eu sou apaixonada por psicologia, eu tenho Freud tatuado no braço. Então, assim, eu adoro, me interesso muito por esses assuntos. Mesmo com tanta informação hoje, você sente que a mulher ainda é pouco ouvida dentro do próprio sistema de saúde? Sim, eu acho que essa pergunta é importante, porque quando a mulher vai para a consulta, tem tempo, tem horário, olha o tanto de pessoas, que aqui em Foz do Iguaçu mesmo, olha o tanto de pessoas, né? 298 mil habitantes, 1 milhão flutuantes, que atendemos Paraguai, Argentina, as outras cidades. Então, assim, o médico, coitados, né? São poucos, ainda é pouco médico para atender toda essa vasta gama de pessoas. Temos aí o sistema público cheio, lotado, e faltando vagas. A mulher vai, como é que um médico vai ter tempo de ouvir a mulher? E muitas vezes ela está falando, doutor, eu tô tendo cólica, eu tô com sangramento já há 15 dias e coisa. Então, vamos para sangramento, passa isso, vamos fazer uma ecografia, coisa e tal, me traga aqui semana que vem. Pronto. Mas por que essa mulher tá com essa cólica? De onde vem esse sangramento? Tem as causas, e geralmente só tem causas psicológicas. Aí a pessoa tá lá com uma ansiedade, com um ataque cardíaco, com crise de pânico. Vamos encaminhar você, tem essa medicação aqui, esse ansiolítico, vamos tomar essa medicação aqui para depressão, vamos encaminhar você para o psiquiatra, e aí tem que esperar a vaga do psiquiatra. Aqui em Foz, a lista de espera deu uma subida, diminuiu em cerca de 30%, agilizou em 30% os atendimentos, mas tem pessoas há mais de 3 anos esperando em fila. Há mais de 3 anos. Então, assim, precisa ser visto melhor essa questão da mulher ser um ser integral e precisa ser ouvida e ter mais profissionais
para ouvir a mulher. Mais psicólogos, Mais no caso, Marilei. psicólogos, mais psiquiatras. Essa parte aí precisa ser melhorada. Isso vai contribuir para diminuir as outras doenças que atacam o físico, Impacta diretamente na saúde, diminuir na saúde. Não só para a mulher, para todas as pessoas, né? Para os adolescentes, para os homens, mas... É que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse acesso, né? Isso que me deixa chateada, enfim. Porque terapia é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Isso, eu acredito na psicologia para todos. Eu também. Para todos. Tem que ter psicólogo na escola, tem que ter psicólogo na rede pública, tem que ter psicólogo na social, em todas Na empresa, as se for As possível. empresas, agora com a NR1, que é obrigatório que as empresas tenham montado os perfis e os protocolos para prevenir o adoecimento mental dos funcionários e o que está sendo feito. Isso agora é lei. Se a empresa não tiver isso funcionando, o governo pode multar a empresa. Então, tá se abrindo o olhar, tá tendo mudanças, né? E que chegue para todos os locais. Aqui em Foz, a gente tá, graças a Deus, a gente tem um prefeito que é muito, o filho dele é psicólogo, né? Então, ele é apoiador da psicologia, um homem que estuda muito, que já li os livros dele, é incrível os livros dele, ele tem uma psicologia também no sangue, ele vê tudo isso, o olhar dele é diferenciado. Se o pessoal dá tempo dele fazer tudo que tá na mente dele, Foz do Iguaçu vai dar um upgrade. Eu vou ter que trazer o general aqui, porque é a terceira convidada que eu entrevisto e só dá ele aqui. Eu sei que o programa é para mulheres. Não, mas eu sou fã dele também. Homens que são apoiadores de mulheres e que realmente fazem políticas públicas para a mulher e que faz o upgrade da mulher devem ser ouvidos. Não vai ter problema trazer? Não, Então... imagina. Esse aí, nós temos o Clube Amei, né? Eu já pulei aqui agora. Fica tranquilo. Então, tudo essa história que eu passei depois que me formei psicóloga, tudo estava indo bem na vida. Tive um baque, Thaís. Tive um baque ali uns 4 anos atrás, casada, bem casada, né? Aquela moça de família. De repente, passei por um divórcio. Um divórcio traumático. Eu passei também, Marilei. Então, você sabe o que é horrível. Falando, assim. né? A mulher que está aí ouvindo tem vida após o divórcio, tá? Tem, e às vezes melhora, viu? Ixi, emagreci 17 quilos. Divórcio tem as coisas boas. Porque me deu força, eu fui pra cima, mas eu fiquei mal. Thaís, eu achei que eu ia morrer. Menina do céu. Na minha cabeça eu pensava assim, eu não sei viver sem ele. Aí, então, como eu pensava assim, o meu corpo falou, meu cérebro falou, opa, você não sabe viver? Então vamos morrer. E entrei em processo de morte, menina. Psicossomatizei. Eu, psicóloga, bambambam, mais de 150 pacientes. Eu era conhecida aqui na cidade, sabe? Apareci em frente de jornal, recebi prêmios, fui premiada em trabalhos sociais que eu fazia. Eu fiquei mal. Fui para o hospital, o médico falou, Marilei, está com tumor. Eu já tinha tirado o útero, já tinha tirado as trompas, 5 pedaços do intestino. O médico falou, Marilei, você está com tumores no intestino, no baço, no fígado e no rim. 4 lugares. Eu falei, vai ter que tirar mais o quê? Agora eu morro, agora não tem mais o que tirar, né? Daí ele falou assim, vamos fazer isso cirurgia. No processo de separação ali. Logo, mas 18 dias após. Eu vou te falar assim, eu quero ouvir sua história. Pode falar. Mas eu separei na primeira semana que eu entrei na prefeitura. Na primeira, então foi tudo aqui, ó, ao mesmo tempo. Por isso que eu tô entendendo, mas nem compara, né? Nem compara que a tua questão de saúde é muito mais séria. Mas assim, parece que vem tudo de uma vez, né? Tudo. O corpo, o cérebro, o subconsciente, tudo decai. Então, é uma fase e as pessoas sentem que abaixo do teu nível. Porque a tua frequência abaixa. Claro. As pessoas sentem ao seu redor que a frequência abaixa e vem mais golpe ainda. Porque eu pensava que eu ia levantar e eu caía. Eu pensava que eu caía. Era uma em cima da outra. Então, assim, é terrível. É difícil. Mas passa. Vai passar. Até a uva passa, né? Isso não vai passar. Na sua prática clínica, qual é a dor mais silenciosa que você percebe nas mulheres? Aquela que quase ninguém fala. Ah, deve ter tantas, né, Marilei? Tem tantas. Eu quero escolher uma bem assim. Eu acredito que é da falta de reconhecimento da dor da mulher. Quando a mulher começa a falar de alguma coisa das suas dores, das suas dificuldades, eles já vão falar que ela é neurótica, é TPM, dramática, é os hormônios, né? Então, assim, a mulher, quando ela fala alguma coisa, é muito... Não é ouvida a mulher de verdade. Aquilo que eu te falando, né? A mulher, ela é analisada. É mulher. Ah, a mulher tá no volante, mulher
perigo constante. Então, essa dor aí que a mulher, às vezes, ela não fala, ela quer ser forte, então ela coloca aquela máscara de ser forte, ela arregaça as mangas e ela aprendeu, é cultural também da mulher, que ela deve cuidar os outros, em primeiro lugar. A mulher é ensinada desde a infância a cuidar dos irmãos, a cuidar da família, a se colocar em segundo lugar. Não estou dizendo que em relação à honra, a honrar pai, a honrar o mais velho, não. Mas a se colocar o outro em primeiro lugar e ela ficar em segundo lugar. Ela aprende isso, é aprendido, é histórico e cultural. Então, ela cresce dessa forma, se torna uma adulta, que dela vai cuidar dos filhos, do marido, e os outros não se cuidam, joga pra cima deles, não ajudam, não cooperam de verdade. Pra você ter uma ideia, quando a mulher vai trabalhar fora, ela trabalha fora, tem a profissão dela, mas ela chega em casa, é ela que vai lavar a louça, ela que vai limpar o banheiro, Cozinhar. ela que vai cozinhar, ela que arruma a cama, ela que aguarda a toalha no lugar, ela que Cuida dos pets. tudo, é a mulher. Então, ela tem muitas jornadas. São essas jornadas, assim, sabe? De ela não ser reconhecido realmente a mulher como... Eu não estou dizendo que a mulher tem que ter direitos iguais, assim, que aquela luta louca, assim, que a mulher é igual ao homem. Porque o homem, em questão de força, tamanho, sobrepunja a mulher. E eu gosto de ser feminina. Eu gosto de ser cuidada. Eu gosto de ser paparicada. Eu gosto de ser feminina, sabe? Então, eu não quero... querer levantar peso do mesmo peso que um homem. Isso aí, essa parte aí, eu não concordo, tá? Mulher carrega um peso um pouquinho mais pesado, mais leve. Eu não vou carregar lá os 300 quilos que o homem carrega. Mas a mulher tem que ser considerada na altura mesmo, ombrear. A relação de ombrear, e sim, que ela tem a mesma capacidade cognitiva do homem e ser levado em consideração o pensamento dela, a análise dela, a história dela e o conhecimento científico. Olha que lindo essa mulher. Aquela mulher que foi até indicada para o Nobel, que ela descobriu uma enzima em formato de cruz, que é a polilaminina. Eu tive que anotar aqui, porque não tem como eu falar sem ler. E ela foi para uma mulher. E olha, o conhecimento dessa mulher. E quando ela fala, o pessoal fica meio assim. Coisa. Agora ela explodiu no Brasil, fora do Brasil. Uma mulher que fez essa revolução de algo incrível. E... a Tatiana Coelho Sampaio, considerada uma das mais promissoras do Brasil na área de regeneração celular. Ela está ajudando pessoas a voltar a caminhar, tetraplégicos. Inclusive, aqui em Foz do Iguaçu, uma das pessoas receberam essa enzima, veio para cá e foi recebida. Então, pessoas que estavam acamadas há anos e receberam essa enzima, que do jeito que ela fez, a pesquisa ainda, e voltaram a caminhar. Pessoas entraram no programa um programa aí de umas redes aí do Brasil, a pessoa foi caminhando, chegou caminhando e tem lá as fotos dela, anos acamada. Que coisa. Então, ela revolucionou. Então, as mulheres precisam ser ouvidas na íntegra. Para mim, essa é a maior dor. As mulheres não são ouvidas de verdade, fazem de conta. Ocupam cadeiras, mas na hora da mulher falar, a mulher não é ouvida de verdade. Mas, Marilei, ali na saúde, né, que é a tua área, você acha que é só os homens que não dão ouvidos para as mulheres? Não. Ou tem mulheres que não dão ouvido para as mulheres? Aí que tá. Às vezes, as próprias mulheres, eu acredito assim, nas mulheres que apoiam mulheres, numa rede de mulheres que verdadeiramente apoiam uma a outra, porque os homens são unidos. Muito. E a gente não tá falando aqui o clube da Luluzinha, tá fazendo mulher, colocando homem contra mulher. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Eu não... Até porque a maioria das pessoas, meus amigos, a maioria são homens. Sim, eu sou né? mãe de homem, sou filha de um pai maravilhoso. Hoje meu pai é incrível, uma pessoa que me ouve. Saí de lá de trás e hoje eu tenho um pai. Então, são homens incríveis, homens maravilhosos. E o que diferencia pessoas de pessoas é caráter. Você tem que separar caráter de comportamento. Ah, mas eu não gosto de mulher que fala mal de mulher, então pronto. Então, agora, mas é caráter isso. Então, as próprias mulheres, às vezes, falam e denigrem e lutam e tentam derrubar e puxar o tapete da outra, que não deveria acontecer. Eu, no clube, a MEI, que a gente montou, é diferente. Por quê? Estava te contando, né? Acabei passando pela separação e fiquei mal, fui para o hospital. E o médico falou que eu tinha que operar, que eu tinha que fazer tratamento e tudo. E eu estava cansada, Thaís. A minha vida já não tinha sido fácil, muito fácil, né? Sempre foi uma vida de luta e luta e luta. E eu estava cansada. Eu falei, eu quero ir para casa. Não digo para ninguém fazer o que eu fiz, tá? Eu fui ali, eu estava cansada mesmo. Eu tinha desistido de lutar. Eu falo para vocês porque eu sei que tem muitas mulheres que estão cansadas. Estão cansadas de ser forte e que estão pensando em desistir. E eu vou falar para vocês. Pare. Descanse e recomece. É isso que você tem que fazer. Não desistir da vida, mas recomeçar. Isso vale a pena. Recomeçar como você
está fazendo aí com pós-casamento, pós-divórcio, né? E a gente tem que recomeçar. E a gente pode, é só remangar as mangas e ir para cima. Não com a máscara de ser forte. Delicadas, femininas, dentro da nossa estrutura, sabe? De ser mulher mesmo. E eu fui para casa. Eu pedi alta, eles não queriam me dar alta. Eu pedi para minha irmã vir, minha irmã assinar meus papéis. Minha irmã, você tem certeza? Eu falei, eu quero ir para casa. E eu me lembro que o médico falou, você vai morrer em casa, Marilei. Eu falei, vou morrer em casa, em cima da minha cama, com meu pai, com a minha mãe e com meu filho. E eu fui para casa para morrer, Thaís. Meu Deus. E em casa, eu fiz uma oração antes de sair do hospital. Eu orei e disse assim, Pai, se você me dá mais uma chance, eu prometo que vou fazer tudo diferente. Eu vou ajudar mulheres a não passarem sozinha pelo que eu estou passando, porque eu me sentia sozinha. Eu me sentia abandonada, eu me sentia... Parece que todo mundo tinha virado as costas. Você sabe o que é isso. Então, às vezes, não é a realidade, mas é a forma que a gente vê quando você está no fundo do poço. Você se sente sozinha, você não sente apoio de ninguém. E eu falei, eu vou fazer tudo diferente, eu vou apoiar mulheres, eu vou atender de graça, eu vou girar... Porque nisso, quando eu fui para casa, daí orei, tá? Entreguei e fui para casa. Eu fui buscar ajuda. Menina, assim, em 2 meses eu gastei mais de 10 mil reais, mais de 20 mil reais, buscando ajuda, tratamento, psicoterapia, remédios. Então, assim, eu gastei tudo que eu tinha da minha economia, tentando melhorar, tentando sarar, sabe? Porque eu tinha desistido, mas quando é que você vê, as dores vêm, é dor forte. A minha irmã vinha, colocava medicação em casa, em mim, na veia, para me aguentar as dores que eram tremendas, sabe? Eu não conseguia respirar, eu passava mal, eu desmaiava, minha pressão passava... Eu nunca fui de desmaiar, eu fui uma mulher forte, que estava lá mole, caindo no chão, sabe? Uma coisa horrível. Eu sei, mulher, como é difícil. E aí as pessoas veem achar que é meninice, fraqueza e coisa e tal, porque você era forte. A gente nunca pode ter dor, né? Nunca pode falar que tá doendo. E você sempre é forte. Quando você não está forte, as pessoas te abandonam. Sim. Então, seja forte para você, não para os outros. Seja forte contigo, para você, nas tuas causas. Para de ser forte para os outros. Para os outros, você fala, eu não consigo abrir, não consigo fazer. Para com isso, sabe? Seja contigo. Se ame. E daí eu fui para terapia, psicoterapia. A psicóloga, fui fazer psicoterapia e ressignificar todo o meu passado. Comecei lá de trás, ressignificando. Fui para academia, caminhava e corria 2 horas por dia, emagreci 17 quilos, que eu te falei, né? Mudei minha alimentação, mudei meu guarda-roupa, mudei a minha ambiência, meus amigos, porque às vezes tem pessoas, me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Tem pessoas que você acredita que são seus amigos, mas enquanto você tem alguma coisa, você tá na frente pra oferecer. Mas isso aí, ainda mais assim, nós mulheres que temos posições de poder, que aí você tem associação, tem, enfim, essas coisas, é mais forte, né? É sempre se você tem alguma coisa para oferecer. E quando o nosso cargo, a nossa posição é passageira, a gente vê isso, que nem eu comentei com você que eu faço terapia com o Thiago, né? Sim. E aí, quando eu acabei, né, tendo a questão da secretaria ali, o Thiago falou assim, Thaís, prepara que as máscaras vão cair. Mas assim, foi só ele falar que... E eu entendo isso, Marilei. E é difícil, porque eu sempre parto do pressuposto que as pessoas falam a verdade, que as pessoas são honestas, que as pessoas estão ali por nós. E é muito difícil a gente reconhecer alguém que é de verdade. Tem pessoa que tá sorrindo, olhando para você, e parece que é a pessoa melhor pessoa do mundo, tua amiga. E você não sabe que às vezes está falando para você. Não tem que julgar as pessoas, mas é não criar expectativa e não esperar nada das pessoas. Exato. Sabe? Você ser sincera, você ser íntegra, mas não esperar nada de ninguém. E essa é a melhor coisa. Sobre a dor que você falou, a dor emocional, viu? A solidão emocional. Porque quando tá sozinha, a mulher tá sozinha. Enquanto ela tá forte, enquanto ela tá na frente, que ela tá fazendo, ela é uma coisa. Aí quando as emoções dela sobrepujam, ela fica sozinha. Quando ela deita na cama e encosta a cabeça no travesseiro, é ela sozinha. Então, essa é a pior dor que a mulher tem. A dor da solidão emocional. Que é a coisa que as mulheres me entendem. De não serem entendidas, não serem no todo. Ela sempre tem que ser aquela que faz, que realiza, que tem que ser perfeita. E não existe perfeição. Não existe perfeição. Nós somos mulheres, nós somos seres imperfeitos e que o dia após dia lutamos contra nós mesmos e nos superamos a nós mesmos. Toma isso. Vem aquela pessoa, trata bem, conversa, ela é tua amiga, ela vai passar e tudo vai passar e vai pro próximo. Fechou ali, vai pro próximo. Fechou ali, vai pro próximo. Sem criar expectativa, sem ser...
vai vivendo a tua vida um dia após o outro. É uma coisa que eu aprendi, Marilei, não sei se é o correto a se fazer, mas eu era muito reativa. Eu vi uma coisa errada, poxa, você fez isso, você fez aquilo, a tua falsidade, ou não sei o quê, ia lá e dava de dedo na cara da pessoa e não olhava mais na cara. Hoje não, hoje eu fecho a conta. Ah, é? Então tá bom. Então, dou um sorriso e não convivo mais. E eu me sinto muito melhor, assim. Porque antes eu criava guerras que eu não precisava. Né? Então eu acho que é melhor. Falsidade, isso é diplomacia. Tô aprendendo agora depois diplomacia. Diplomacia é você permitir que as pessoas, porque aquela pessoa que fez mal para você semana passada, hoje ela é outra pessoa, você não sabe o que ela passou. Também cada pessoa tem as suas dores. Faz sentido. Sabe? Lógico que cada uma vai pagar a conta. Ela vai pagar a conta do que ela fez, mas não precisa ser eu a cobrar. A vida vai cobrar dela. Faz sentido. Você atua há anos com gestante e amamentação, né? Por que um momento que deveria ser tão especial, muitas vezes é acompanhado de culpa, cobrança e solidão, como você... Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu nunca tive filho, né, Marilei? Nunca engravidei, então eu não sei. Perguntar isso. Não tenho, nunca tive a experiência. E também tô aberta, assim, mas nunca parei para ver se é isso que eu quero mesmo. Quando a mulher está grávida, eu já ouvi falar, mas não sei, você provavelmente vai ter mais informação que eu. Os hormônios ficam muito mais, ela fica mais emotiva, as emoções ficam mais à flor da pele mesmo? Fica assim, aumenta a produção de alguns hormônios que para segurar a criança, da progesterona, do estrogênio, durante a gestação. Então a mulher fica mais emocional, fica mais sensível, está mudando o corpo, tá uma mudança de papel. Ela anteriormente ela era filha. Ela era protegida, né? Em alguns casos, outros não. Ela era esposa, ela era profissional. E agora ela está gerando uma vida dentro dela. Então, tem todas essas cargas, esses pesos. É lindo, é maravilhoso, mas o pessoal romantiza muito a gestação e a amamentação. Então, tem os percalços do caminho, do percurso. E logo após o parto, quando a mulher ganha o bebê, Thaís... Tem uma situação também, Nossa, né? aí é forte. Daí pode acontecer até o Blue Baby, né? Que é aquela depressãozinha uma leve depressãozinha que dura 15 dias. Por quê? O bebê nasceu. O parto normal é produzido ocitocina em alta escala para que o nenê saia, né? Para que pressione o útero e o nenê seja retirado via canal vaginal. Então, ele vai sendo pressionado pela ocitocina. E esse mesmo hormônio é responsável pela produção do leite materno, junto com a prolactina. Então, ele aumenta e o peito fica um peito mais cheio, mais avantajado. As mulheres amam, aquelas mulheres que não colocaram silicone, falam, agora eu tô feliz da vida que eu tenho peito, né? E esse mesmo hormônio, então, ele eleva e nasce o bebê. Na cesárea, é cortado ali o ventre da mulher, o útero, tudo. É tirado o bebê, mas mesmo assim tem um aumento não tão grande como no parto normal da ocitocina e eleva também a prolactina que vai produzir o leite. Aí a mulher logo tirou o bebê, tirou a placenta é retirada, o corpo para de aumentar aquela produção alta do estrogênio e do progesterona, que são os hormônios para segurar o bebê, ele diminui e aumenta a produção da ocitocina e prolactina para a produção do leite. Então acontece um desequilíbrio neurohormonal químico da mulher. Então tem mulher que se sente muito forte, isso é um baque muito forte, ela se sente melancólica, triste. Tem mulheres que falam para mim, Marilei, eu de manhã cedo eu choro rios. Outras falam, no final da tarde, parece que vai chegando a noite, eu quero sair sozinha, largar tudo. Vai passar. Isso é o Blue Baby, é comum até 15 dias pós-parto. Preocupante é se passa os 15 dias e permanece essa sensação, essa emoção. Que daí é necessário compartilhar com o seu médico, o seu ginecologista e entrar, às vezes, com medicação. Marilei, eu sou bem leiga no assunto, tá? Ok. Tem alguma semelhança com a TPM, mas em grande escala ou nada a ver? A TPM, ela não produz a ocitocina nem a prolactina. É outros hormônios. Então, quando a tensão pré-menstrual... Que a gente fica mais emotiva também, sim, né? Ela tem outros hormônios que são produzidos e vai sair, e vai ter o útero se prepara para uma gravidez. Está todo preparado para uma gravidez. E o que acontece? Não ocorreu a gravidez, o óvulo não foi fecundado, o corpo se prepara para sair, para tirar. É feita uma limpeza todinha dentro do útero. Então, o hormônio para ajudar na limpeza do útero aumenta a escala para fazer a limpeza. E a mulher se sente mais irritada, que é diferente da gestação e do pós-parto, que ela se sente mais emotiva, mais frágil, tem toda aquela mudança. Ali a mulher fica mais irritada.
ela fica um pouco mais assim, que é perigoso até cometer um crime, e tem até leis que falam que se a mulher cometer um crime nesse período, a pena é diminuída, né? Ela é amenizada, Sabia, não. por causa disso. Existe lei para isso. Se comprovado que estava na Eu tô adorando esses podcasts, porque eu tô aprendendo tanta coisa. É ótimo, ser mulher, a gente tem cada segredo, a gente tem um mistério, né? Aí o que acontece? O que também acontece muito, tem mulheres que têm muitas dores durante a vida, Thaís. Ela teve uma infância difícil, uma adolescência difícil, não buscou um psicólogo, não buscou ajuda por falta de conhecimento, porque tem que ser forte, porque é frescura falar das suas dores. Tem pessoas que falam, ai, vou no psicólogo, vão pensar que eu tô louco, e psicólogo não é para louco, tá? Psicólogo é para ajudar as pessoas a colocar em ordem os seus pensamentos e tomar decisões melhores, porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue. Eu, psicóloga, tive que buscar ajuda com o meu colega para me conseguir entender o que estava acontecendo e sair de dentro do olho do furacão, porque eu não conseguia ver. Eu estava te contando sobre o tumor, né? Daí que aconteceu? Eu fiz tudo isso, me ressignifiquei, e também eu sempre fui numa igreja que eu amava muito. Eu sou evangélica, eu acredito em Deus, e Deus acima de todas as coisas. E eu estava numa igreja há muitos anos, só que eu tinha que mudar a minha ambiência. A igreja era muito boa, não tenho nada contra a igreja, mas eu precisava mudar um pouquinho a minha ambiência. As pessoas, eu era muito conhecida, então eu chegava no lugar e falava, Marilei, que dó que aconteceu isso com você. Me puxava para baixo, sabe? Eu estava tentando me levantar, a pessoa, Marilei, que dó. Então eu começava com aquela visão de vítima. Mulheres, nós não somos vítimas. Tá? Você não é vítima. Arregaça a manga, se fala, você pode, você vai acontecer, você consegue, dá a volta por cima e ressignifique a sua vida e se recomece e se reinvente porque você consegue. Você é poderosa porque você é filha de um rei. E o nosso rei, ele te vê como princesa. Então, assim, a gente consegue tudo. Tudo que você colocar, você consegue. Não tem nada. Ninguém pode ditar ao teu limite. É você que dita. Se você ficar vendo, coitadinha de mim, que dó, você vai ser assim. Você não vai sair daquilo, desse ciclo, desse looping. Você tem que falar, eu consigo, se enxergue como você é. Você é bonita, você é linda. Marilei, não existe mulher feia. Existe mulher que não vai no salão, que não cuida do cabelo, que não cuida da unha. Coloca qualquer uma no salão, arruma ela. Eu vou te falar um pouquinho do Clube Amei. Daqui a pouquinho você vai entender o que é o Clube Amei. É para você se ressignificar, para você se olhar para o espelho e falar, eu me amo. E eu vou para cima e vou mudar. Eu tô esperando um convite para ir lá. Bora. Agora, dia 4 de maio, nós temos o segundo encontro do Clube Amei do ano de 2026. Vai ser a Noite Árabe. Vai ser ali no Castelo Sírio, às 19 horas. Estamos com ingressos já no segundo lote. E vai ser incrível. São só 70 vagas. Já está quase mais da metade já vendido. E isso que eu coloquei à venda ontem às 22 horas da noite. Em 24 horas eu vendi quase metade. Sucesso. É muito rápido porque é muito bom. É muito bom mesmo. Ali a gente trabalha com todas as áreas da mulher. É mente, corpo, espírito, relacionamentos e finanças. São as 5 áreas que a gente fala que a gente tem que cuidar e uma mulher ajudando a outra. Porque quando as mulheres se apoiam, ninguém nos derruba, tá? Aí eu estava nesse problema, nessa dificuldade ali, me ressignificando, e fui para uma outra igreja, uma igreja chamada Recomeçar, Thaís. Olha o nome da igreja, Recomeçar. E eu precisava recomeçar. Então eu fui para lá. É uma igreja só aqui pertinho. Ali é uma antiga libanesa, não é? Beneficência portuguesa, uma casa de 2 pisos. Sei onde é. Sei. Não sabia que virou uma igreja. Virou uma igreja, faz 7 anos que a igreja está aqui em Foz. Ela veio de Santa Catarina, o pastor veio de Santa Catarina, de Joaçaba, se não me... acho que é Joaçaba, pastor, não, me perdoe se eu errei, tá? E um homem incrível, pastor Nicolete, pastora Cris, e eles têm uma imersão que acontece no mês de maio, vai acontecer dia 22, 23, 24 de maio, todos os anos acontece a imersão aqui, vem pessoas do mundo todo, Thaís. Fecha o Hotel Rafaim, 3 dias, sexta, sábado e domingo. 3 dias o Hotel Rafaim inteirinho da imersão. Todo o hotel, café da manhã, almoço, janta, tudo ali incluída nessa imersão. Eu não queria ir. Aí o pastor falou, você vai. Eu falei, pastor, eu tô quebrada financeiramente, porque eu quebrei em todas as áreas. Eu quebrei emocionalmente, eu tava com depressão. Então eu tive crise de pânico, tive depressão, tudo junto. Foi assim, foram os piores 3 anos, 2020, 2021 e 2022. Os 3 piores anos da minha vida, que eu apanhei. Você falou alguns meses aí que você sofreu, né? Eu fui 3 anos apanhando, a pessoa que ajudava os outros, a pessoa perfeita, apanhava todos os dias, todos os dias. Então, mente, corpo, meu corpo, eu tive tumores, eu tive fraqueza, eu tive doença, eu tive enfermidade, eu tinha dores terríveis.
Espírito, eu não conseguia ouvir Deus falar. Eu sempre tive uma ligação muito grande com Deus, de eu falar, eu orar e acontecer, e Deus falar comigo. Era silêncio. E aprenda que quando Deus não fala com você, quando você está passando pela prova, o professor ele fica em silêncio, tá? Então, espera a prova passar, porque você vai ser aprovada. Eu acredito nas pré-quedas. Você passa por uma grande dificuldade, você passa por uma luta muito grande para mostrar-se que você é digna de alcançar o próximo nível. Eu fui para a Bendita da Imersão Recomeçar. No último dia, ele faz um desafio, Thaís. E esse desafio mudou a minha vida. Ele falou assim, você pode pedir hoje o que você quiser e vai ser atendido. O que você quiser, você vai ser atendida. Qualquer coisa, uma coisa. Só que você vai ter que abrir mão de algo, você vai ter que renunciar a algo. E se você renunciar e voltar atrás depois, você vai perder o que você pediu. E a outra coisa, você vai ter que prometer algo para Deus. E o que você prometeu, você vai ter que cumprir. Se você não cumprir, você vai perder o que você pediu. Eu já sabia o que eu ia pedir. O que eu ia pedir? Senhor, eu quero receber a cura total. Eu quero sair daqui sem tumores, sem câncer. Eu quero sair daqui sem depressão, sem crise de pânico. Eu não quero nunca mais tomar medicação. É isso que eu quero. Renúncia. Eu ficava naquele vitimismo, coitadinha de mim. Oh, que dó de mim, lambendo minhas feridas, sabe? Ai, pai, devolve meu marido, quero meu marido de volta. Eu renunciei. Nunca mais eu vou pedir ele para você. Eu entrego ele para você, eu entrego o meu casamento para você. É teu, eu vou viver a minha vida. Eu prometo que eu não vou mais ser a mesma pessoa. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou me ressignificar e me reinventar. E a gente se reinventa legal, né, Thaís? A gente, quando consegue uma coisa assim, a gente faz cada coisa legal, através de coisas que aconteceram para nós. Então, essas pessoas foram usadas para nos fazer entender e ajudar outras mulheres. Então, é incrível o que a gente faz quando as coisas ruins acontecem e a gente ressignifica. Aí eu peguei e falei para Deus, e eu prometo que eu vou ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei sozinha. E eu não vou cobrar dessas mulheres, porque eu gastei muito financeiramente. Eu perdi todas as minhas economias, pagando tratamento, remédios. Tem pessoas que aproveitam da gente quando você está mal, doente. Era remédios caríssimos, era tratamentos caríssimos. Eu gastei, assim, em 2 meses, R$25 mil, amiga. Sabe? Então, assim, as pessoas aproveitam, extorquem as pessoas. São pessoas que abusam das pessoas nos momentos mais... E eu não quero isso. Eu não cobro caro das minhas pacientes, eu cobro o justo, o que é certo. E eu falei, Senhor, eu vou fazer de graça. Eu fiz um método ali com Deus, fiz uma chave com Deus, tem uma chave, ele gira a chave, eu sei que é Deus que é para mim, é o propósito da minha vida. E ali nasceu o Clube Amei, dia 7 de janeiro de 2022, no hospital. Nasceu, a primeira oração que eu fiz, nasceu o Clube Amei, ficou no meu coração. Dia 27 de maio de 2022, eu estava na igreja, nessa imersão Recomeçar no Hotel Rafaim. Nessa oração eu orei de novo. E eu falei, eu vou fazer diferente, eu vou ajudar mulheres a não passarem pelo que eu passei sozinha. Eu não vou deixar elas. Mente, corpo, espírito, relacionamentos e finanças. Essas 5 áreas eu sei o que é sofrer. Pelo menos um ombro e mão a gente vai ter para segurar e chorar junto. E você não é vítima, e você pode se reinventar e vai para cima e para de se ver como vítima. Aí ele, pastor, orou pela gente. Eu senti uma dor muito intensa no meu abdômen, estava queimando. A pastora Cris estava passando do lado. Eu falei, pastor, está doendo muito o meu abdômen. Ela colocou a mão e repreendeu o câncer. Ele falou, câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. A dor passou, eu fui para trás, eu dobrei meu joelho e fiquei dobrado, chorei muito naquele dia. Ali terminou. 7 meses depois, 6, 7 meses depois, que fazia 9... Ao total foram 9 meses. No final de 9 meses, 5, 6, 7 meses depois da imersão, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 4 meses depois de eu descobrir, 5 meses depois da imersão. Eu fui para Cascavel para fazer os exames de volta, para ver como é que estava. O médico falou, Marilei, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Eu falei, então me dá a ruim primeiro. Ele falou, você não vai mais ver a gente. Eu pensei, puxa, morri agora, não tem mais nem nada de vida, né? Eu falei, qual que é a boa? Ele falou, você não tem mais nada. O que você fez? Eu falei, eu fiz um trato com o Criador. Existe um Deus maravilhoso. Que história. E ele aparece, ele se posiciona quando você conversa com ele, fala com ele de verdade e ouve ele, sabe? Na hora H ele se posiciona. E ele me curou. Eu tô curada faz 4 anos isso, Thaís. Que bom, Marilei. Me posicionei no meu trabalho, montei o Clube Amei, que é a Aliança Mulheres Empreendedoras e Empresárias Internacional. Mas, Marilei, é só para mulheres empresárias e empreendedoras? Não. É porque eu acredito assim.
que muitas mulheres estão sofrendo, às vezes, dentro de um casamento que apanha, que são abusadas, porque não consegue se manter financeiramente. Sim. Então, se ela tiver como se manter financeiramente, criar uma estrutura, um empreendimento, dentro de uma coisa que ela sabe fazer e que ela faz muito bem, e eu estou aqui para ajudar você com isso, ela consegue fazer dinheiro. Eu ensino as mulheres para poder. Não sou a favor do divórcio, tá? Eu defendo o casamento, tem que ter terapia familiar e tudo, mas quando a mulher está sofrendo abuso físico, violência mental, psicológica, físico, correndo risco de vida e está sendo tolhida nos seus direitos como humana, como ser humano, que eu pego mulheres desse jeito, às vezes, elas precisam ser resgatadas e elas precisam de ajuda. Então, a gente dá ajuda para ela conseguir sair de uma situação que ela quase morre, que se ela se posicionar. E você, mulher que está ouvindo isso, pede ajuda. Não tenha medo. Eu até me interessei em ajudar, em participar, assim, essa questão. Eu sou bem ligada ao profissional, assim. Eu, de alguma maneira, eu com certeza vou poder contribuir. E parabenizo você pela iniciativa, pela superação, pela história de vida. A gente tá chegando ao fim, Marilei, já a gente conversou. Nossa, mas tava tão gostoso. Eu tava ouvindo, assim, eu tava, caramba, que força, né? Que reviravolta realmente que você deu. Mas para finalizar, eu gostaria que você desse dicas. Você, assim, no episódio inteiro você deu dica para as mulheres, você sempre. Mas assim, aquela palavra final. E se você conseguir lembrar de uma mulher que te inspira, é interessante, assim. Eu tenho várias mulheres que me inspiram, mas a pastora Cris é uma pessoa que me ajudou muito. Ela tem uma história, se você for convidar ela tem uma história. Ela é de Foz? Ela está aqui em Foz, na Igreja Recomeçar. Ela tem que eu entendi que a igreja era aqui, mas ela estava na imersão. Mas não, eles vieram de Santa Catarina e estão aqui em Foz. Entendi. E estão fazendo aqui a imersão. Agora, dia 22, dia 23 e 24 de maio, vai ter a imersão de volta. Inclusive, está sendo vendidos as inscrições agora, está acontecendo. Quem quiser recomeçar, procura no Google, Imersão Recomeçar 2026, que está acontecendo. E a pastora Cris, ela tem uma história muito linda. Ela passou por coisas parecidas comigo, sabe? A história dela é incrível. Ela tinha 10 anos quando ela foi vendida. Por R$10. Puta. Superação. E ver ela falando aquilo, eu falei, não, eu vou conseguir, sabe? Ela se reinventou e hoje vê a mulher que ela é e como Deus usa a história dela para ajudar outras mulheres e me ajudou. Já fiquei muito interessada na história dela. Ela é uma mulher que vale a pena ser ouvida e conhecida. Muito legal, Marilei. E então minha mãe, uma mulher assim que fez o melhor com o que ela tinha naquela época. Ela tentou fazer o melhor. E hoje ela está aí ajudando outras mulheres dentro da igreja, né? Ela é pastora junto com meu pai. E assim, ela sempre está tentando ajudar todo mundo. Mas uma mulher incrível. Mamãe te amo, minha mãe. Então, assim, e minha avó, Geni. Ela não está mais hoje conosco, ela morreu na pandemia. Uma mulher que fez de tudo mesmo para dar o melhor para os filhos, separada, sozinha, criar os filhos com o que ela tinha. Porque pensa, mas ela não foi uma boa mãe. Ela fez o melhor com o conhecimento com o que ela tinha na época. As pessoas se esforçam, mas elas não têm o conhecimento que a gente tem hoje, talvez, né? Então, essas 3 mulheres eu digo que são incríveis. E, Thaís, quero deixar o convite para você no Clube Amei, para você conhecer o Clube Amei, tá? No Instagram, Amei Clube Mulheres de Negócio, é um círculo verde Tiffany. Tem aí o nosso evento dia 4 de maio, tá aí o convite para vocês. Vão lá. É de graça o clube, ele funciona como uma comunidade no celular. Ali na segunda-feira eu dou todas as orientações, faço desafios, ajudo a mulher, tem lugares para colocar testemunho, história de vida, compartilhar. Nas 5 áreas tem algo acontecendo, funcionando para ajudar as mulheres. Uma vez na verdade, não é uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses a gente tem um encontro presencial. Os gastos é dividido entre todas as mulheres. Então, às vezes é R$27, às vezes é R$37. Esse está sendo mais caro, porque é no Castelo Sírio, né? Aquela comida gastronomia árabe maravilhosa, comida incrível, uma ambiência legal. Vai ter uma imersão na cultura árabe. As mulheres vão falar o que é ser árabe, o que é ser mulher no mundo árabe. Elas vão compartilhar conosco, brasileira. Vai fazer network entre as mulheres brasileiras e as árabes. Então, assim, é legal isso. Vai estar ali a união das mulheres... Meu Deus! As mulheres árabes. Mas tem um nome diferente. União das mulheres...
Rávia, não fique brava comigo, amiga. Druzas. A União das Mulheres Druzas, elas estão indo participar com a gente. Várias mulheres duas mulheres líderes estão junto. Então, assim, é isso. Eu estou realizando o meu propósito e eu sou grata a Deus por tudo. Não mudaria nada da minha história. Que bom, Marilei. Eu vou te presentear, agradecer a sua presença, dizer que eu aprendi muito com você aqui. É uma lembrança para você colocar na bolsa, um docinho, uma balinha, coisas femininas para as mulheres femininas. Um creminho. Para nós se cuidar, gente. Autoestima é tudo. Se ame, se cuide. Eu aprendi a me amar, viu? Eu me aprendi. Aprenda. Depois que a gente se ama, fica muito mais fácil, né? Verdade. Obrigado, Marilei, por ter vindo aqui. Agradeço você ter aceitado o convite, tá? E aonde tiver uma mulher que precise, peça ajuda. Não seja vítima. Seja a protagonista da sua história. A caneta da sua história está na sua mão. É você que escreve ela. Não deixe ninguém escrever por você. É isso. Mulherada, guardo vocês no próximo episódio.